Um pai solteiro milionário dedicou 10 anos de sua vida à filha que criou sozinho. Mas tudo muda quando uma mulher humilde bate à sua porta com uma menina idêntica à idade dela, trazendo uma revelação chocante. Os bebês foram trocados na maternidade. Agora, 2 pais e 2 filhas enfrentam o maior dilema de suas vidas. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Sentado no sofá da sala principal, um homem observava uma pequena menina de cabelos dourados dormir no colo dele. Aquele homem não era apenas um milionário poderoso, mas também um pai solteiro que dedicava sua vida à única pessoa que realmente importava para ele, sua filha, Helena. Rodrigo Montenegro tinha conquistado tudo que muitos sonham. Dono de empresas multinacionais, acostumado a tomar decisões bilionárias todos os dias, ele era conhecido por sua frieza nos negócios. Mas ali, com Helena nos braços, ele não era o implacável, o investidor de sucesso, nem o empresário respeitado. Ele era apenas um pai, um homem que, apesar de todo o dinheiro do mundo, sentia um vazio que só sua filha conseguia preencher. A história de Rodrigo como pai solo começou de forma inesperada. Quando sua esposa, Camila, deu à luz a Helena, ele acreditou que tinha finalmente encontrado o verdadeiro sentido da vida. Mas a mulher que ele amava não sentiu o mesmo. Ela parecia distante, desinteressada, e, pouco a pouco, foi se afastando da filha recém-nascida. No início, ele pensou que era apenas o cansaço da maternidade, mas logo percebeu que não era isso. Camila não queria ser mãe. E, um ano depois, simplesmente fez as malas e foi embora, deixando um bilhete frio sobre a mesa de jantar. Não nasci para ser mãe. Nem para ser sua esposa. Não me procure. Aquela foi a primeira vez que Rodrigo sentiu que dinheiro nenhum podia comprar felicidade. Ele olhou para a pequena Helena, dormindo em seu berço, e percebeu que, a partir daquele momento, ele era o único responsável por aquela vida frágil. Ele precisaria ser forte, dobrar sua dedicação e dar à sua filha tudo o que ela precisava. E foi exatamente isso que ele fez. Rodrigo se tornou um pai presente, mesmo com uma agenda lotada. Enquanto seus colegas de negócios passavam noites em festas e reuniões intermináveis, ele estava em casa, trocando fraldas, ninando a filha e contando histórias antes de dormir. Nos primeiros anos, Helena era sua sombra. Ele a carregava nos braços enquanto falava ao telefone com investidores, levava-a a reuniões com seu braço direito, e quando viajava para negócios, sempre encontrava tempo para voltar para casa o mais rápido possível. Ele nunca se arrependeu da escolha de ser o único responsável por Helena. Pelo contrário, cada dia ao lado dela provava que tudo valia a pena. Ver os primeiros passos dela, ouvi-la chamar papai pela primeira vez, levar a filha ao primeiro dia de escola. Nada disso tinha preço. Mas havia um detalhe que sempre incomodava Rodrigo: a total indiferença de Camila. Ao longo dos anos, ela nunca procurou Helena. Nunca mandou uma mensagem, nunca perguntou como a menina estava. Ele imaginava que, um dia, a ex-esposa sentiria curiosidade, talvez culpa. Mas nada. Parecia que sua filha nunca tinha existido para ela. Porém, Rodrigo não queria que isso machucasse Helena. Ele criou uma narrativa para a menina, dizendo que sua mãe morava muito longe e que, um dia, talvez ela quisesse conhecê-la. Mas, no fundo, ele sabia que a única coisa que importava era o que eles tinham construído juntos. Helena cresceu cercada de amor e luxo. Moravam em uma casa deslumbrante, ela estudava nas melhores escolas e tinha tudo o que uma criança poderia querer. Mas Rodrigo nunca deixou que o dinheiro a afastasse da realidade. Ele ensinou valores, respeito e humildade. Se esforçou para que Helena não se tornasse uma garota mimada. E deu certo. Aos 10 anos, Helena era uma menina doce, inteligente e extremamente apegada ao pai. Mesmo com todos os privilégios, o que ela mais gostava não era das viagens caras ou dos presentes luxuosos.
O que ela mais amava era quando Rodrigo desligava o telefone, sentava no chão do quarto e passava a noite brincando com ela. Os dois eram inseparáveis. O tempo passou como um rio calmo, e Rodrigo nunca teve motivos para duvidar do amor que existia entre ele e sua filha. Para ele, Helena era tudo. Era o seu mundo. Sua razão de viver. Desde o momento em que pegou aquele pequeno bebê nos braços, sentiu que não precisava de mais nada. A ausência da mãe nunca pareceu um problema real. Camila foi embora quando Helena ainda era um bebê, e Rodrigo se acostumou com a rotina de ser pai solteiro. No começo, houve dificuldades. Ele precisou aprender a trocar fraldas, a interpretar o choro da filha, a lidar com as febres repentinas que o faziam entrar em pânico. Mas, com o tempo, tudo se tornou natural. A paternidade deixou de ser um desafio e se tornou seu maior orgulho. E Helena cresceu. Com cada ano que passava, Rodrigo via a personalidade da filha se formar. Ela era uma criança doce, inteligente e extremamente curiosa. Gostava de perguntar sobre tudo, desde o funcionamento do elevador até o motivo pelo qual o céu mudava de cor no fim do dia. E Rodrigo, por mais ocupado que fosse, sempre parava para responder. Para quem olhava de fora, Rodrigo e Helena eram a dupla perfeita. Uma menina feliz, cheia de energia, que sempre tinha um sorriso no rosto. A rotina deles era simples, mas cheia de momentos especiais. Rodrigo a levava para a escola todas as manhãs, mesmo quando sua agenda estava lotada. Enquanto dirigia, Helena falava sem parar, contando sobre os amigos, as aulas, os professores. E sabe o que aconteceu hoje, papai? O Miguel derrubou tinta na blusa dele e ficou todo azul. Ela dizia, rindo alto. Azul? Como um surfo. Rodrigo brincava. Sim. Igualzinho. Eles riam juntos, e Rodrigo sentia o coração aquecer. Não importava o quão estressante fosse seu dia no trabalho, aqueles momentos com Helena eram tudo para ele. Nos fins de semana, a diversão continuava. Se não viajassem, passavam horas assistindo filmes na sala enorme da mansão, com pipoca e cobertores espalhados pelo sofá. Ou então iam ao parque, onde Rodrigo empurrava Helena no balanço. E ele ria, sem imaginar que aquela felicidade, que parecia tão sólida, um dia seria abalada. Rodrigo nunca precisou lidar com perguntas sobre a mãe de Helena quando ela era pequena. Mas conforme os anos passaram, ele percebeu que a curiosidade dela começou a crescer. Papai, ela perguntou certa noite, enquanto brincava com um ursinho de pelúcia na cama. A mamãe já me viu quando eu era bebê? Rodrigo parou por um instante. Sentiu um aperto no peito. Ele sabia que esse dia chegaria, mas nunca soube exatamente como respondê-lo. Sim, minha princesa, ele disse, com a voz suave. Ela te segurou nos braços quando você nasceu. E por que ela não está aqui? Rodrigo respirou fundo. Não queria mentir, mas também não queria machucar a filha com a verdade cruel. Às vezes, as pessoas tomam caminhos diferentes. Mas o importante é que eu estou aqui. Sempre estive e sempre estarei. Helena não perguntou mais nada naquele dia. Apenas sorriu e se aninhou nos braços do pai. Para ela, aquilo era o suficiente. Com o passar dos anos, Rodrigo nunca teve razões para desconfiar de nada. Nunca questionou o passado. Nunca parou para pensar na possibilidade de que algo estivesse errado. Afinal, o que poderia estar errado? Helena era sua filha. Sempre foi. Desde o primeiro dia. Desde a primeira risada. Desde o primeiro passo que ela deu em sua direção. Ele a viu crescer, aprendeu a reconhecer cada olhar, cada expressão. Sabia quando ela estava feliz, quando estava triste, quando estava escondendo algo. Rodrigo se orgulhava de conhecer a filha como ninguém mais no mundo.
O vínculo entre eles era inquebrável. Pelo menos, era o que ele pensava. Porque, naquela noite fatídica, quando alguém bateu à sua porta, a verdade veio como um furacão. Uma verdade que ele jamais imaginou. E que mudaria sua vida para sempre. O relógio marcava quase 9 horas quando Rodrigo se sentou no sofá da sala, folheando alguns papéis enquanto Helena terminava sua lição de casa no andar de cima. O ambiente estava silencioso, com apenas o leve som da caneta riscando o papel e o estalar ocasional da madeira da lareira. O empresário suspirou, relaxando os ombros. Por mais que tivesse uma agenda sempre cheia, aquele era o momento do dia que ele mais apreciava, a paz do lar, o simples prazer de saber que sua filha estava ali, segura, crescendo ao seu lado. Então, de repente, 3 batidas fortes na porta interromperam o silêncio. Rodrigo franziu a testa. Não esperava ninguém àquela hora. Seus seguranças sempre avisavam sobre qualquer visita, e ninguém passava pelos portões sem ser autorizado. Quem poderia ser? Ele se levantou devagar, ajeitou a camisa e caminhou até a porta. Com a mão firme na maçaneta, abriu a porta e foi pego de surpresa pelo que viu. Diante dele estava uma mulher humilde, com roupas simples e um olhar nervoso, segurando a mão de uma menina que, para o espanto de Rodrigo, parecia ter exatamente a mesma idade de Helena. A menina se escondia parcialmente atrás da mulher, segurando com força o vestido da mãe. Seus olhos grandes estavam fixos em Rodrigo, como se estudassem cada detalhe do rosto dele. O milionário piscou algumas vezes, tentando entender aquela cena inesperada. Boa noite, posso ajudar? Sua voz soou firme, mas carregava um tom de incerteza. A mulher respirou fundo antes de responder, sua voz tremendo levemente. O senhor é Rodrigo Montenegro? Ele estreitou os olhos. Sim, sou eu. E a senhora é? Ela hesitou, como se estivesse reunindo coragem. Olhou para a menina ao seu lado antes de finalmente dizer: meu nome é Laura. E essa é minha filha, Sofia. Rodrigo continuou encarando as duas, esperando que ela continuasse. Mas o silêncio que se seguiu fez sua mente se encher de perguntas. O que aquela mulher queria com ele? Por que estava ali com uma criança? Foi então que Laura apertou os lábios e tirou um envelope amassado de dentro da bolsa. Estendeu para Rodrigo com as mãos trêmulas. Eu sei que isso vai parecer loucura, senhor Montenegro, mas eu preciso que o senhor me ouça. Rodrigo pegou o envelope, ainda desconfiado. Suas mãos experientes deslizaram sobre o papel, e ele notou que havia um nome escrito no canto: Laboratório Genético Nacional. O coração dele deu um leve tropeço. Sentindo um peso desconhecido no peito, ele abriu o envelope e retirou um papel dobrado. Seus olhos correram pelas palavras rapidamente, absorvendo cada detalhe do documento à sua frente. Era um teste de DNA. E o nome que aparecia como compatível com ele. Era o nome daquela menina ao lado da mulher. Sofia. Rodrigo sentiu o ar lhe faltar por um momento. Ele ergueu os olhos, agora cheios de dúvidas, confusão e, acima de tudo, incredulidade. O que isso significa? Sua voz saiu mais baixa do que esperava. Laura mordeu os lábios, segurando as próprias mãos, antes de finalmente dizer: Senhor Montenegro, sua filha foi trocada na maternidade. Aquelas palavras atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Trocada na maternidade? Como assim? Como algo tão absurdo poderia ter acontecido? Ele olhou de novo para a menina. Sofia. A garotinha de olhos curiosos, mas inseguros. Seus traços, agora que ele olhava com mais atenção, eram familiares. Seu queixo lembrava o dele, seu olhar, havia algo ali. Algo que ele nunca tinha notado antes, porque nunca teve motivos para procurar.
Rodrigo balançou a cabeça, ainda tentando processar tudo. Isso não pode ser verdade. Deve haver algum engano. Laura respirou fundo e continuou. Eu também pensei que era um erro, Sr. Montenegro. Mas, há alguns meses, Sofia precisou fazer um exame de rotina, e foi aí que os médicos perceberam algo estranho. O tipo sanguíneo dela não correspondia ao meu nem ao do meu ex-marido. Foi assim que comecei a investigar. Rodrigo não conseguia dizer nada. Seu cérebro trabalhava rápido, tentando encontrar uma lógica, uma explicação. Laura continuou. Eu fui atrás do hospital onde ela nasceu, e depois de muitos obstáculos, conseguimos os registros. Descobri que, no mesmo dia, outra menina nasceu, e que houve uma confusão na troca das pulseiras. Ela olhou dentro dos olhos de Rodrigo, com um olhar carregado de dor e verdade. Senhor Montenegro. Helena é minha filha. E Sofia é sua. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Rodrigo. Tudo ao seu redor perdeu o som. O coração martelava no peito, sua respiração ficou pesada. Ele olhou para Sofia de novo. Ela continuava ali, silenciosa, observando tudo com uma expressão indefinível. E então, como um relâmpago, a realidade o atingiu com força. Se isso era verdade, isso significava que a menina que ele criou, amou, educou, não era sua filha biológica. E a filha dele estava ali, diante dele, uma completa desconhecida. Rodrigo sentiu o peso daquela revelação esmagar sua mente. Ele nunca questionou o passado. Nunca teve motivos para desconfiar de nada. Mas agora, tudo o que ele sabia, tudo o que ele acreditava ser a verdade absoluta, estava prestes a desmoronar. O silêncio de Rodrigo Montenegro era quase sufocante. O mundo parecia ter parado no instante em que aquelas palavras foram ditas. Senhor Montenegro. Helena é minha filha. E Sofia? Sofia é sua. Rodrigo sentia o coração martelando no peito, como se o próprio corpo rejeitasse aquela informação. Ele olhou para Laura, depois para Sofia, e por fim para o papel em suas mãos. O documento que confirmava o que parecia impossível. A confusão girava em sua mente como uma tempestade. Durante 10 anos, ele viveu certo de que Helena era sua filha. Desde a primeira vez que a segurou nos braços, até os momentos em que a colocou para dormir, a ensinou a andar de bicicleta e a viu chorar no primeiro dia de escola. Ele a criou, a protegeu, a amou com todas as forças. Mas agora, tudo estava em xeque. Do outro lado, Laura segurava a mão de Sofia com força, tentando transmitir alguma segurança à menina, que olhava para o chão, tímida, sem entender completamente a gravidade daquela situação. Rodrigo engoliu em seco. Sua voz, normalmente firme e segura, saiu trêmula. Eu não sei o que dizer. Laura respirou fundo, seus olhos marejados. Eu também não. Ambos ficaram ali, dois pais de realidades completamente diferentes, mas unidos por um erro que não foi cometido por nenhum deles. Como consertar algo assim? Como seguir em frente sem destruir tudo o que já foi construído? Naquela noite, Rodrigo mal dormiu. Após uma longa conversa, Laura decidiu ir embora para que todos pudessem processar o que havia acabado de acontecer. Mas não antes de deixar seu número de telefone e um olhar cheio de incertezas. Eu não quero machucar ninguém, Sr. Montenegro, disse ela. Mas a verdade precisa ser enfrentada. Agora, Rodrigo encarava o teto de seu quarto, com a mente acelerada. O que ele deveria fazer? Contar tudo para Helena? Dizer a ela que, na verdade, ele não era seu pai biológico? E Sofia? Será que ela conseguiria aceitar que, de um dia para o outro, seu mundo havia mudado completamente? Na casa simples de Laura, a situação não era diferente.
Ela estava sentada na beirada da cama de Sofia, observando a filha dormir. Mas, no fundo, sabia que aquela menina não era sua filha de sangue. A filha que ela gerou, que ela carregou no ventre por 9 meses, estava em outro lugar, vivendo uma vida completamente diferente. Ela passou anos acreditando que estava dando seu melhor para Sofia, que estava construindo um futuro para ela dentro de suas possibilidades. E agora, descobria que sua verdadeira filha nunca precisou lutar contra as dificuldades da vida. Sentia-se injustiçada. Mas, ao mesmo tempo, culpada. O que fazer? Como resolver aquilo sem causar mais sofrimento? Nos dias que se seguiram, Rodrigo e Laura se falavam pelo telefone, tentando encontrar uma solução. Mas, a cada conversa, percebiam que não havia resposta fácil para aquela situação. A questão que pairava no ar era cruel. E agora? O que fazer? Trocar as meninas de volta? Isso significaria separar 2 crianças das famílias que conheceram por toda a vida. Manter as coisas como estão? Isso significaria ignorar a verdade e viver com a consciência de que suas filhas estavam crescendo longe dos pais biológicos. Não importava o caminho escolhido, alguém sairia machucado. Eu passei 10 anos criando Sofia, e ela me chama de mãe, Laura desabafou, chorando ao telefone. Como posso simplesmente dizer a ela que não sou? Rodrigo apertou os olhos, sentindo a própria garganta se fechar. E Helena? Como posso olhar para ela e dizer que, no fundo, ela não é minha filha de sangue? Como posso dizer que existe outro pai lá fora que deveria tê-la criado? O silêncio foi a única resposta. Ambos estavam à beira do abismo emocional, tentando desesperadamente encontrar uma solução que não existia. Os dias se tornaram semanas. Rodrigo evitava olhar para Helena sem sentir o coração apertado. Cada vez que ela sorria para ele, inocente, sem imaginar a tempestade que estava acontecendo, ele sentia que estava traindo a confiança dela por esconder a verdade. Laura, por outro lado, via Sofia de uma maneira diferente agora. Não porque deixará de amá-la, mas porque sabia que existia uma parte dela em outro lugar. Elas tentavam continuar suas vidas, mas nada parecia normal. O peso daquela descoberta estava sobre suas cabeças o tempo todo. Rodrigo e Laura precisavam tomar uma decisão. Mas qualquer decisão teria um preço. E o que eles ainda não sabiam era que o destino ainda tinha mais surpresas guardadas para todos eles. O dia havia chegado. Depois de muitas conversas e noites mal dormidas, Rodrigo e Laura decidiram que era hora de Helena e Sofia se conhecerem. Era impossível continuar carregando aqueles segredos sem envolvê-los. Mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona, e esconder só tornaria tudo pior. Mas como explicar algo tão grande para 2 crianças? Como fazê-las entender que, embora tivessem vivido suas vidas como filhas de pais errados, ainda assim eram amadas? O encontro foi marcado para um fim de tarde, na casa de Rodrigo. Ele queria que as meninas se conhecessem num ambiente seguro, onde pudessem se sentir à vontade. Mas, no fundo, ele temia o momento em que teria que olhar nos olhos de Helena e contar a verdade. Quando o portão da mansão se abriu e Laura entrou de mãos dadas com Sofia, Rodrigo sentiu o coração disparar. A menina olhava ao redor com um misto de curiosidade e receio, segurando a mão da mãe com força. Helena, por outro lado, estava sentada no sofá, balançando as pernas, sem entender muito bem por que seu pai estava tão nervoso. Foi então que os olhares das 2 meninas se cruzaram pela primeira vez. E, por um momento, tudo pareceu congelar. Helena olhou para Sofia como se estivesse vendo um reflexo distante. Algo nela parecia familiar, mesmo que nunca tivessem se encontrado antes. Sofia, por sua vez, desviou o olhar rapidamente e apertou ainda mais a mão da mãe. Ela não sabia o que esperar. Rodrigo pigarreou e quebrou o silêncio. Helena,
Essa é Sofia. Helena sorriu timidamente e se levantou. Oi. Sofia hesitou, mas murmurou um oi quase inaudível. O clima estava tenso. Nenhuma das duas sabia como agir. Era como se um muro invisível as separasse. Elas eram estranhas uma para a outra, mas, ao mesmo tempo, estavam ligadas de uma maneira que nenhuma delas ainda entendia. Laura tentou suavizar a situação. Sofia, por que você não mostra para Helena aquele desenho que você fez? A menina hesitou, mas puxou um papel dobrado do bolso. Lentamente, abriu e estendeu para Helena. Era um desenho simples, colorido com lápis de cor, mostrando duas meninas de mãos dadas embaixo de um céu azul. Helena olhou para o desenho e franziu a testa. Quem são? Sofia deu de ombros. Acho que somos nós. Rodrigo e Laura se entreolharam. Era incrível como as crianças tinham uma sensibilidade que os adultos nem sempre compreendiam. As horas se passaram lentamente. No começo, Helena e Sofia se estudavam à distância, trocando olhares, mas sem muita interação. Helena estava acostumada com sua casa grande, brinquedos caros, comida servida sempre à mesa por funcionários. Sofia, por outro lado, vinha de uma realidade muito diferente, onde cada brinquedo era um pequeno tesouro e as refeições eram feitas na simplicidade da cozinha de sua mãe. A diferença entre os dois mundos era gritante. E isso ficou evidente quando Helena pegou um tablet e começou a jogar um jogo colorido. Você quer jogar? Perguntou, estendendo o aparelho para Sofia. A outra menina olhou para a tela, fascinada. Eu nunca usei um desse antes. Helena franziu a testa, surpresa. Sério? Sofia balançou a cabeça. Minha mãe não pode comprar um. Houve um silêncio desconfortável. Para Helena, aquilo era normal. Para Sofia, era um luxo. E foi naquele momento que as duas perceberam que, mesmo tendo nascido no mesmo dia, suas vidas seguiram caminhos completamente diferentes. Ao longo da tarde, elas foram se soltando aos poucos. Jogaram bola no jardim, pintaram alguns desenhos e até riram juntas de uma piada sem graça que Helena contou. Rodrigo e Laura observavam de longe, com os corações apertados. Parece que estão se dando bem, Laura disse, tentando sorrir. Rodrigo assentiu, mas seu olhar continuava distante. Sim. Mas ainda há muita coisa que elas não entendem. E era verdade. As meninas estavam começando a criar um vínculo, mas ainda não sabiam o real motivo daquele encontro. Não sabiam que, dentro de cada uma delas, corria o sangue da família do outro. Mas algo já estava claro para Rodrigo e Laura. Independente de como aquele erro seria resolvido, as meninas já estavam ligadas. E nada poderia mudar isso. O tempo passou, mas nenhuma decisão definitiva foi tomada. Como poderiam? Aquela situação não tinha uma solução simples. Rodrigo e Laura sabiam que não podiam simplesmente trocar as meninas de volta, como se fossem objetos devolvidos a seus donos. O amor que sentiam por elas ia além do sangue. Então, em vez de forçar uma mudança brusca, decidiram que precisavam encontrar um caminho juntos. As meninas precisavam de tempo para se acostumar com a verdade. Precisavam aprender a se conhecer, a se entender e a encontrar um novo lugar uma na vida da outra. Isso significava que Rodrigo e Laura também teriam que aprender a conviver. No início, era estranho. Rodrigo era um homem prático, acostumado ao controle, à ordem, ao luxo. Para ele, os problemas tinham soluções diretas e eficazes. Laura, por outro lado, era pura emoção. Lutava todos os dias para garantir o melhor para Sofia, mesmo sem os recursos que gostaria de ter. Sua vida era um turbilhão de imprevistos, onde as decisões eram tomadas com o coração, não com a razão. Eram como água e fogo. Mas, de alguma forma,
começaram a encontrar um equilíbrio. A rotina de ambos começou a se misturar. Inicialmente, os encontros eram apenas para que as meninas pudessem passar tempo juntas. Rodrigo levava Helena para a casa de Laura e, às vezes, Laura levava Sofia até a mansão. No começo, a diferença entre os dois mundos era evidente. Sofia se sentia deslocada na imensa casa luxuosa de Rodrigo, e Helena estranhava a simplicidade da casa de Laura. Mas algo curioso aconteceu. As meninas começaram a gostar desses contrastes. Helena adorava ajudar Laura a cozinhar, algo que nunca fazia em casa. Gostava de sentir o cheiro da comida caseira e do jeito acolhedor como tudo era feito. Sofia, por outro lado, ficava fascinada com a piscina da mansão de Rodrigo, com os corredores enormes e com os livros da biblioteca dele. E, sem perceber, Rodrigo e Laura também passaram a admirar o mundo um do outro. Rodrigo, que sempre foi focado em negócios, começou a notar a beleza das pequenas coisas, o carinho com que Laura colocava Sofia para dormir, a forma como ela lidava com os problemas da vida com leveza, mesmo diante das dificuldades. Laura, que sempre via os ricos como pessoas frias e distantes, descobriu que Rodrigo não era assim. Ele não era apenas um homem de negócios. Ele era um pai dedicado, que colocava Helena acima de tudo. Certa noite, Rodrigo precisou buscar Sofia em sua casa porque Laura tinha um compromisso de trabalho. Ele chegou cedo e, pela primeira vez, entrou na casa dela de verdade, sem pressa. Enquanto esperava Sofia terminar de se arrumar, viu Laura terminar de lavar a louça. "Posso ajudar?" perguntou, sem pensar. Ela riu, surpresa. "Um milionário lavando pratos? Isso eu preciso ver." Rodrigo sorriu e pegou um pano de prato, começando a secar os copos. "Eu posso surpreender." E realmente surpreendeu. Aquela cena, tão simples, ficou na cabeça de Laura. Quem diria que o grande Rodrigo Montenegro, dono de empresas, acostumado ao luxo, estaria ali, lavando louça na sua pequena cozinha? Mas a maior surpresa veio algumas semanas depois. Rodrigo nunca gostou de mostrar fraqueza. Desde que sua esposa o abandonou, ele se brindou emocionalmente. Construiu muros ao redor de si, dedicando-se ao trabalho e à criação de Helena. Mas naquela noite, depois de um longo dia, ele e Laura estavam sentados na varanda da casa dela, tomando um café, enquanto as meninas brincavam. O silêncio entre eles era confortável. Foi então que Laura falou algo que pegou Rodrigo de surpresa. "Você pode respirar, sabia?" Ele a olhou, confuso. "Como assim?" Ela sorriu, olhando para o céu estrelado. "Você carrega o mundo nas costas, Rodrigo. Está sempre tentando controlar tudo, encontrar a melhor solução, ser o pai perfeito. Mas você é humano. Pode respirar um pouco." Rodrigo sentiu um nó na garganta. Poucas pessoas o enxergavam daquela maneira. Ele sempre foi visto como um empresário de sucesso, um milionário, um homem de poder. Mas ali, naquele momento, ele percebeu que Laura havia algo diferente. E aquilo tocou. Com o tempo, a amizade entre eles se tornou algo mais. Não foi algo planejado. Nem mesmo esperado. Mas estava ali. Cada pequena interação, cada conversa sobre as meninas, cada olhar de compreensão, tudo estava construindo algo entre eles. E um dia, sem perceber, Rodrigo olhou para Laura e viu mais do que apenas a mãe de sua filha. Viu alguém que o entendia. Alguém que, de alguma forma, completava os espaços vazios dentro dele. E Laura, bem, ela também percebeu. Ela percebeu que aquele homem, que parecia tão inalcançável no começo, era na verdade alguém que só queria proteger quem amava. Mas será que estavam prontos para aceitar isso? Será que, depois de tudo que passaram, teriam coragem de dar um passo além? A resposta para essa pergunta viria em breve.
E mudaria tudo. Os dias se transformaram em semanas. As semanas, em meses. E, pouco a pouco, o impossível foi se tornando real. Rodrigo e Laura não tinham um plano exato, mas sabiam de uma coisa: as meninas precisavam deles. Era impossível separar Helena de Rodrigo, assim como era impossível afastar Sofia de Laura. O amor que cada um sentia pelas filhas que criaram não desaparecia só porque um exame de DNA dizia que seus laços de sangue estavam trocados. Mas e agora? Como seguir em frente? Eles tentaram, por um tempo, manter tudo como estava. Helena continuava vivendo na mansão com Rodrigo, e Sofia na casa simples de Laura. Elas se visitavam nos fins de semana, passavam tardes brincando e, aos poucos, se tornaram mais que irmãs. Se tornaram melhores amigas. Mas, no fundo, algo ainda parecia incompleto. Até que um dia, tudo mudou. Foi Sofia quem, sem querer, colocou em palavras o que todos já sentiam. Era uma tarde de sábado. Rodrigo tinha levado as meninas ao parque, e Laura se juntou a eles depois do trabalho. Enquanto os adultos conversavam em um banco de madeira, as meninas brincavam na areia, rindo e correndo sem preocupações. De repente, Sofia parou e olhou para os dois. Por que a gente não mora todo mundo junto? Rodrigo e Laura se entreolharam, pegos de surpresa. Como assim, filha? Laura perguntou. Sofia encolheu os ombros. Eu gosto de ir na casa do Rodrigo. Mas eu também gosto de ficar com você, mamãe. A Helena também gosta de ficar com todo mundo. Por que a gente não fica junto de vez? Helena, ao lado dela, concordou com um aceno. Seria mais fácil. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Ele não sabia o que responder. Mas então olhou para Laura. E naquele instante, viu que ela também entendia. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. As palavras de Sofia ecoavam em sua cabeça. Ele sempre acreditou que sua vida era sólida, bem estruturada, sem espaço para mudanças. Mas agora tudo estava de cabeça para baixo. Ele não planejou se apaixonar por Laura. Não planejou dividir sua vida com alguém novamente. Mas quando pensava nela, e nas meninas juntas, tudo parecia certo. Laura, por outro lado, também passou horas refletindo. Rodrigo era um homem de um mundo completamente diferente do seu. Mas, ao mesmo tempo, ele a fazia sentir segura. Ele cuidava de Helena como ninguém mais poderia fazer. E, acima de tudo, ele amava Sofia como se fosse sua filha biológica. Então, por que não tentar? Por que não dar uma chance para algo novo? Foi assim que, semanas depois, Rodrigo fez a pergunta que mudaria tudo. Laura, e se a gente desse uma chance para isso? Para nós? Ela sorriu, emocionada. E a resposta veio sem hesitação. Eu adoraria. A transição não foi simples. Mas nada que valesse a pena era fácil. Rodrigo e Laura decidiram que a melhor solução era começar devagar. Laura e Sofia se mudaram para a mansão, mas mantiveram a casa dela, como um refúgio, um lugar de memórias que ninguém queria pagar. Helena e Sofia agora tinham um quarto juntas, decorado exatamente como queriam. No começo, estranharam a mudança, mas em pouco tempo, estavam mais próximas do que nunca. Dormiam de mãos dadas algumas noites, como se, inconscientemente, soubessem que finalmente estavam onde deveriam estar. Rodrigo e Laura também precisaram se ajustar. Ele teve que aprender que amor não se compra, que a felicidade estava nas pequenas coisas. Ele adorava quando Laura fazia o jantar e todos se reuniam na cozinha para conversar, algo que nunca aconteceu antes. Laura, por sua vez, se acostumou a viver com mais conforto, mas sem perder sua essência.
Sempre fazia questão de manter os pés no chão e ensinar às meninas o valor das coisas simples. E assim, aos poucos, duas realidades completamente diferentes se uniram. Os anos passaram, e o que parecia um erro do destino se revelou um presente. Rodrigo nunca deixou de ser pai de Helena. Laura nunca deixou de ser mãe de Sofia. Mas agora, Rodrigo também era pai de Sofia, e Laura, mãe de Helena. O amor não dependia do sangue. O amor dependia das escolhas. Os anos passaram. O que antes era uma situação repleta de incertezas se transformou em uma nova realidade. Eles eram uma família. Rodrigo e Laura aprenderam a viver juntos, a lidar com as diferenças e, principalmente, a compartilhar o amor que sentiam pelas meninas. Helena e Sofia cresceram como irmãs inseparáveis, sem qualquer dúvida de que pertenciam uma à outra. O destino as separou no nascimento, mas a vida as uniu novamente, e dessa vez, para sempre. Porém, havia uma última peça faltando para completar essa história. Apesar de estarem juntos como casal há anos, Rodrigo e Laura nunca oficializaram sua união. Não que precisassem de um papel para provar o que sentiam, mas ambos sabiam que um casamento não era apenas um símbolo. Era um momento de celebração, um passo definitivo para o futuro. E quem percebeu isso primeiro foram as meninas. Foi Sofia quem começou a falar sobre isso primeiro. "Vocês não vão casar, não?" perguntou em uma manhã de domingo, enquanto tomavam café juntos na varanda da mansão. Laura quase engasgou com o café. Rodrigo, surpreso, ergueu a sobrancelha. "Casar?" Ele repetiu, como se nunca tivesse pensado nisso antes. Helena, ao lado da irmã, sorriu e deu de ombros. "É. Faz todo sentido. Vocês se amam, moram juntos, cuidam da gente. Então, por que não?" Laura olhou para Rodrigo e viu algo diferente em seu olhar. Ele não pareceu assustado ou surpreso de verdade. Parecia apenas pensativo. "Então?" Sofia insistiu, animada. "Vocês vão casar ou não?" Rodrigo olhou para Laura. E então, sorrindo, respondeu: "Eu acho que é uma ótima ideia." Embora Rodrigo tivesse aceitado a ideia de imediato, ele queria fazer as coisas do jeito certo. Então, naquela mesma noite, ele surpreendeu Laura com um jantar especial. O local? O jardim, iluminado por luzes suaves e decorado com velas. Enquanto jantavam, conversavam sobre o futuro, sobre como tudo mudou desde que a verdade veio à tona. E, no final da noite, Rodrigo se levantou, segurou a mão de Laura e, sem hesitação, se ajoelhou diante dela. "Laura, eu nunca imaginei que a minha vida tomaria esse rumo. Nunca pensei que encontraria alguém como você, alguém que mudaria tudo. Eu te amo. Amo a nossa família. E quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Você aceita se casar comigo?" Os olhos de Laura se encheram de lágrimas. Ela sorriu, emocionada, e respondeu sem hesitação: "Sim. 1000 vezes, sim." As meninas, que estavam escondidas espiando a cena, correram para abraçá-los, gritando de alegria. A família estava completa. A cerimônia aconteceu meses depois, ao ar livre, em um belo campo florido. Não foi um evento extravagante, cheio de luxos exagerados. Foi íntimo, cheio de amor, cercado apenas por pessoas que realmente importavam. Helena e Sofia foram as daminhas de honra, vestidas de branco, espalhando pétalas de flores pelo caminho enquanto Laura caminhava até Rodrigo. Ela estava deslumbrante. Simples, elegante, exatamente como sempre foi. E Rodrigo, bem, ele nunca esteve tão feliz. Quando trocaram os votos, as palavras foram sinceras, vindas do coração. "Eu prometo ser seu parceiro em todas as alegrias e desafios. Prometo amar não só você,
mas essa família que construímos juntos. Rodrigo disse, segurando as mãos de Laura. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Eu prometo te amar, te apoiar e caminhar ao seu lado, não importa o que aconteça. Nossa família é o maior presente que a vida me deu, e eu sou grata todos os dias por termos nos encontrado. E então, o tão esperado beijo selou a união. As meninas aplaudiram, rindo e pulando de alegria. E, ali, no meio de risos, abraços e promessas de um futuro ainda mais feliz, uma nova página foi escrita. Agora, eles eram oficialmente uma família. A história nos ensina que, embora os laços de sangue possam nos conectar biologicamente, são as escolhas, o cuidado e o amor genuíno que realmente formam os laços mais fortes. A vida nem sempre segue o caminho que esperamos, e, às vezes, somos confrontados com revelações que testam nossa fé no que acreditamos ser verdade. No entanto, o verdadeiro significado de família não está na genética, mas no amor incondicional e nas relações que construímos ao longo do caminho. Às vezes, os maiores desafios nos mostram que o que realmente importa não é o que nos separa, mas o que nos une, e como somos capazes de transformar uma situação inesperada em uma nova chance para criar uma história ainda mais bela e forte. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.